Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui na 10ª lição, chegando aqui na última metade aí dessa lição, onde nós estamos estudando sobre lições de fé no livro de Josué, pessoal. Hoje nós vamos estudar sobre o verdadeiro Josué. E essa lição tem muitas entrelinhas, porque o autor vai trazer sobre aqui o tipo, antítipo e trazer muita significância das palavras. Então se preparem, porque com certeza você será aí abençoado pelo nosso bate-papo aqui, beleza? Hoje o quarteto, infelizmente o quarteto está um trio. Temos aqui o Ricardo e também o Alexandre não, e o Marcos André. É o costume da sequência. Estamos só nós três. O Alexandre, graças a Deus, está bem, pessoal. Está só viajando, aproveitando aí as oportunidades. Mas se Deus quiser, na próxima lição dessa primeira estará aqui conosco, pessoal. E espero que você também marque a presença aqui no nosso vídeo, deixe seu joinha, se inscreva, deixe também um comentário, é muito importante, pessoal, através aí dessa interação, desse engajamento, o nosso conteúdo vai ganhando aí relevância na plataforma. E vamos iniciar uma campanha, né, pessoal? Rumo aos 100 mil inscritos, para a gente ganhar a plaquinha do YouTube, né? Sonhar não faz mal, né, povo? Principalmente quando não é contra as leis de Deus. Então, ajude-nos, né? Se você conhece alguém que gosta de estudar lição, gosta de se aprofundar nos temas bíblicos, indique esse canal, mande para ele o link aí no WhatsApp, mande aí no grupo da família. Quem sabe as pessoas aí se apaixonem e gostem ainda mais dos temas bíblicos. Beleza, pessoal? Antes de eu também despedir de vocês, preciso só mostrar aqui, né, que já chegou a mim aqui, a lição do próximo trimestre aqui, ó. Cristo em Filipenses e Colossenses. Então se preparem, você que não tem seu guia, vá atrás aí do seu guia, para que a gente possa estudar juntos aí mais uma série de 13 lições. Mas chega de introdução então e vamos para a lição. Bom, pessoal, antes de eu passar a palavra então aqui para o Ricardo, que vai nos passar aqui o conhecimento sobre o verdadeiro Josué, nós queremos agradecer o pessoal que dedicou um pouquinho do seu tempo, deixando um alô para nós aí. Então se prepare aí para os comentaristas dos Entre Linhas. Regiane Alves marcando presença, né? Boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas. A Leda Maria Rigoni também deixando seu recado, né, Leda? Valeu. Genésio Mioto, boa tarde, pessoal. Heloísa Richard, um restante de sábado abençoado para todos. Pedro Virgínio, boa tarde, moçada. O Vanderlei Jacob, nem vai precisar brigar para herdar o reino, é isso aí. A Vilma Chico Mendes, muito obrigado, Deus abençoe. Célia Antônio Coelho, feliz sábado a todos. José Facinhos também, né? Meu oi a todos entrelinhenses maravilhosos. Margarida Melo, boa tarde, graças ao Senhor. A Beth Souza também sempre deixando o CCC, faz tempo que a gente não faz, né, Beth? CCC é curtido, comentado e compartilhado. Valeu mesmo, Beth, rumo aos 100 mil. Natalice Santos Araújo, boa tarde, vamos aprender, é isso aí. Renata Cristiane, feliz sábado. Nilza Amaral, também boa tarde. Hilda Pinheiro, mãe do nosso amigo Ian. Ian, um abraço aí do pessoal aqui do Entre Linhas. Adriana Kuhn marcando presença também. Olá aí aos pastores virtuais, que elas nos chamam. Sônia Azevedo, também boa semana. João Cavaco também deixando aquele comentário dele, né, destacando aqui vários assuntos estudados aí na lição anterior, na lição. Temos também a Heloísa Richard, deixando mais um alôzinho. Viviane de Araújo Lima, é isso. E também a última aqui, Vera Simões, no último comentário. Obrigado, irmãos, por mais este estudo. Eu que agradeço, Vera, e a todos vocês que comentaram no vídeo. Muito obrigado mesmo, porque eu sei como é difícil a gente gastar o nosso, né, querido tempo aqui da vida eterna para comentar nos vídeos das pessoas. Então, obrigado pelo carinho, né? E você que não comenta, né? Se tiver um tempinho, comente aqui, é muito importante, beleza? Bom, pessoal, então vamos, né, antes aqui de iniciarmos o estudo, vamos clamar aí pela presença do Espírito Santo, que ele dirige a nossa mente. Vai ter vários assuntos nesse vídeo, nessa lição, mas que o Espírito Santo guie para que todos nós aqui saiamos aqui mais edificados, beleza? Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, muito obrigado, Senhor. Obrigado aí por tantas pessoas compartilhar conosco esse gosto de estudar a Tua Palavra e participar aqui conosco nesse bate-papo sobre a lição, Pai. Use mais uma vez o Ricardo, use também o Marcos, a mim,
cuide lá do Alexandre, ele quer que ele esteja, de cada um, que nós sejamos ouvintes, mas também proclamadores dessa palavra, Senhor. Dá-nos entendimento, ajude-nos, em nome de Jesus, humildemente clamamos. Amém, Senhor. Então, chega aí, Ricardo, agora é com você. Bom, vamos lá, gente. Então, lição número 10, o verdadeiro Josué. Primeira coisa que eu vou trabalhar aqui é com o título. Primeira coisa. A expressão hebraica mais comum para a verdade é emet, verdadeiro, né? Mas também a palavra emuná, que geralmente é traduzida por fé, ela também pode ser traduzida por verdade. Mas o ponto mais relevante para a gente destacar aqui é com relação ao tema, e já conectando com o tema da semana, é o nome no original de Josué, Yehoshua. Esse é o nome original. Yeshua, que é Jesus, ele é um derivado, vamos dizer assim, como se fosse um diminutivo. O nome Josué, ele tem o tetragrama sagrado ali. Shua é salvação, e daí o tetragrama sagrado está ali no começo. Yehoshua, o tetragrama sagrado está no começo do nome dele. Então, existe uma relação etimológica, digamos assim, entre os dois nomes. Né? Yeshua, ele é uma palavra derivada de Yehoshua, que é Josué. Mas a lição dessa semana ela vai trabalhar com outro tipo de conexão. Ela vai trabalhar com uma conexão que diz respeito a tipo e antitipo. E no verso que nós temos, aí, no verso áudio que nós temos o verso para memorizar, eu acho que o luz caiu, né? Estou por aqui. Só a luz que apagou. Mas tá bom. Então coloca o verso áudio lá na versão que tá normal para nós, Luz. Lê lá para a gente, Luz. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10, 11. Na lição é um pouquinho diferente, mas não é tão diferente, né? Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Agora eu vou colocar aqui, eu vou compartilhar uma tela aqui com o Lúcio e nós vamos ver algumas diferenças, algumas questões aqui, algumas diferenças. Aqui, vamos lá, coloca lá, Lúcio. Isso. Vamos lá. Será que eu preciso dar uma aumentadinha? Vamos lá. Ficou maior? Ficou bom? Isso. Beleza. Então vamos lá. Esse site aqui ele tem várias versões, né? Essas duas versões, quando quem olha o verso áudio ali, olha no começo, parece que tem uma quebra, porque depois ele vai falar de tipo, de antitipo, né? E eu peguei essa versão aqui, que é a Bíblia Literal do Texto Tradicional, a LTT. E vocês vão perceber que o verso áudio tem total relação com aquilo que vai ser desenvolvido na semana. Vamos lá. Ora, todas essas coisas como tipos aí proféticos de nós vinham sobre eles e foram escritas para nos admoestar para que os fins dos séculos para quem os fins dos séculos já chegaram. Então vocês percebam aqui que a expressão grega tipos, ela é traduzida aqui literalmente por tipos, e ele acrescenta aqui, tipos proféticos. Né? Eu vou dar uma corrida só nas outras versões para você ver. Nessa daqui, na Almeida Revisada, fala em exemplos. Aqui na Almeida Revisada e Corrigida, fala em figuras. Aqui, na Almeida Revisada e Corrigida 2009, figuras. Na Nova Almeida Atualizada, fala em servir de exemplos. Nova Tradição na Língua de Hoje, aconteceu
aquilo que aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo. Aí, na nova versão internacional, fala em exemplos, nova versão transformadora em exemplo também, na Almeida Antiga fala em figura, na Almeida Recebida fala em exemplo, na King James fala em exemplo, na Basic English Bible fala em exemplo. Aí nós temos aqui também a New International Version, utiliza também exemplos, American Standard Vision também utiliza exemplos, Bíblia Fácil utiliza exemplos. Então, ó, na maioria delas, aqui figuras, tradução brasileira, a Bíblia de Jerusalém, exemplos, a Bíblia grega, o tipós, né, original, e a literal aqui, tipos. Né? Vocês estão vendo aqui, a Bíblia de Jerusalém também exemplos, e a Vulgata Latina também utiliza figura. Né? Então, a gente deu uma corrida aqui para vocês entenderem do porquê que o autor da lição escolheu este verso, né, para o começo. Daí, na ponta da linha, gente, nós vemos aqui, ó, o autor da lição vai falar o seguinte. No livro de Josué, percebemos que a vida do personagem principal aponta para uma realidade muito maior do que ele mesmo. Eu vou ler tudo para depois eu comentar. Né? Não vou comentar ponto a ponto, não. Vou ler tudo, depois eu comento tudo também. Esse princípio se repete em toda a Bíblia, como a terra de Canaã, um símbolo de nossa esperança eterna em uma nova terra. É claro, o serviço do santuário terrestre apontavam para uma realidade maior. Aí abre aspas, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação. No Velho Testamento, lá na Torá mesmo, já fala que aquele tabernáculo, ele seria sombras de coisas muito maiores. Então, isso não está só aqui, este ponto do santuário não está só aqui no Novo Testamento. Contudo, surgem as perguntas. De que maneira Josué aponta para o cumprimento futuro? Como podemos ter certeza de que tal interpretação do livro é legítima? Quais são os princípios básicos que controlam a aplicação do livro de Josué às realidades do Novo Testamento e os eventos dos fins dos tempos? Todas essas respostas o autor diz que vão ser respondidas ao longo da semana. Nós vamos ver isto. Nessa semana veremos princípios de interpretação bíblica sobre tipologia, estudaremos como a própria Bíblia, a Bíblia contém indicadores desse tema e como a vida de Josué prenuncia o ministério do Messias. Aponta para um simbolismo cumprido na igreja e que será cumprido na consumação da história humana. Bom, a gente precisa entender aqui, primeiramente, gente, essa questão de interpretação. Interpretação do texto. Vai depender muito, muito mesmo, da base teórica e metodológica da qual você vai partir. E vai depender muito da esfera discursiva, ou seja, do campo de atividade humana do qual você vai estar falando. Se você vai estar falando sobre a esfera discursiva ou o campo de atividade humana da linguística, se você vai estar falando sobre a esfera discursiva ou o campo da atividade humana da teologia, são questões da arqueologia, então serão discursos completamente diferentes. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre isso daqui, sobre o ponto da linguagem, sob o ponto de vista da linguagem, e sob o ponto de vista da minha base teórica e metodológica, que no caso é o dialogismo. Vou deixar bem claro isso para vocês. Existem outras bases teóricas e metodológicas que não se aprofundam na linguística social aplicada e que é diferente. Eu não acho, inclusive, a de Saussure, que é uma coisa mais formal, mais estruturalista, mas a minha base é o dialogismo. Dialogismo e linguística social aplicada. Então, sobre este aspecto, essa questão de tipo-antitipo, nós podemos ver primeiro ponto. Dentro dessa minha base metodológica, essa questão de tipo-antitípico funciona com enunciados
que vão formando uma cadeia enunciativa e de interpretação. Nenhum enunciado ele é visto como insignificado, como um enunciado fechado. Ele não é autossuficiente, ele não acaba em si mesmo. Todo enunciado ele vai responder a um enunciado anterior e vai antecipar uma resposta futura. Vocês já vão entender isso quando eu for aplicar as coisas. Por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Quando nós falamos da questão de tipo ali do Israel, do Êxodo e do Santuário, que vai ser o tema que é o tema do próximo dia da semana que nós vamos trabalhar. O Israel é um enunciado histórico, então ele está em um momento histórico postado, presente, no momento ao qual o escritor está enunciando. Então ele tem uma enunciação, uma materialização, digamos assim, no presente. Então ele é um enunciado histórico discursivo posicionado em um tempo histórico específico. E esse enunciado, por exemplo, falando sobre Israel, falando sobre o Êxodo, falando sobre o Santuário, ele está respondendo a eventos que estão ali no passado. Ele é uma resposta a enunciados anteriores. A Bíblia não é só um livro. Então, essa questão do enunciado como não sendo um enunciado fechado e autossuficiente e final, mas ele responde a algo que aconteceu antes e ele antecipa uma resposta futura e ele vai ser ressignificado no futuro. Tem tudo a ver. Ele não esgota o seu sentido no momento de sua produção. Isso, sob o ponto de vista do dialogismo, nenhum enunciado ele esgota o seu sentido no momento da produção. Ele tem um sentido específico no momento da produção. Então, quando eu vou interpretar dentro da minha base teórica, eu olho para o enunciado. Qual era o sentido dele no momento da sua produção? Mas o sentido acaba aí? Não, eu tenho que olhar para trás para entender o sentido de uma forma mais ampla. E eu tenho que olhar para frente também para entender. Perceberam como que funciona? Então, assim, todo enunciado ele já nasce endereçado para o futuro. Mesmo que seja implicitamente. É como se fosse um enunciado que ele estivesse pronto para ser engravidado, vamos dizer assim. De uma forma mais técnica, dentro da minha base teórica, isso se chama excedente de sentido. Tudo isso que eu estou falando, a expressão técnica que eu estou falando é o excedente de sentido. Todo enunciado carrega um excedente de sentido. Essa questão aqui do antitipo não é uma simples repetição do tipo ou uma anulação do tipo. O antitipo ele é uma resposta histórica concreta do futuro. Ô, Ricardo. Oi. Mas só deixa eu entender uma coisa que não é muito minha área, né? Pode falar. Mas aí o autor, ele é responsável por esse excedente de sentido? Não. O autor, ele tem uma base, ele é responsável pelo sentido que ele dá no presente. Tá. O presente. E o olhar que ele faz para o passado. E a antecipação que ele pode fazer para o futuro. Nisso ele é responsável. Certo. Isso ele é responsável. Agora, ele não controla. Como nós acreditamos na função do Espírito Santo, conduzindo esse processo, nós entendemos que o Espírito Santo atua nesse processo de excedente de sentido. Então, quando chega no futuro, é que nós vamos entender isso. E olhando a Bíblia, nós vemos isso acontecendo, sabe? Nós vemos ali Josué, ele enuncia, só que ele está olhando para a Torá. Ele está respondendo coisas que estavam lá no Gênesis, está respondendo coisas que estavam lá no Êxodo, e existe um excedente de sentido ligado lá no Abrit Hadashah. Só que assim, Josué sabia o que ia acontecer? Não, ele não tinha como saber. Então ele só pode ter um lampejo. Isso é que é antevisão. Para saber a questão do excedente de sentido, nós aqui olhando
e nós vamos construir a interpretação desse excedente de sentido, entende? Então, daí nós construímos essa questão. Josué olhando para a Torá, para aqueles fatos que aconteceram, né, na Torá, e ele não sabe. Sabe que pode até saber que tem uma profecia de um Messias, mas ele não sabe o como aconteceu. Nós sabemos que nós temos ali o Novo Testamento. Entende? Então, nós olhamos um texto aqui, o que está para trás? O que está no passado? Ali nós vamos buscar o sentido voltado para trás. Tudo isso que eu estou falando aqui se chama cronotopo. É a análise do cronotopo e do excedente de sentido. Crono é a questão do tempo e o topo a questão do espaço. Então a gente olha espaço e tempo para buscar o excedente do sentido. Ficou fácil de entender? Então vamos lá, então vamos continuar. O antitipo, ele é uma resposta. Não é simplesmente uma repetição e nem anulação do tipo. Então, por exemplo, vamos lá. Cristo, ele vem e nós temos ali toda a história ali na Brit Hadashah, Yeshua. E o Yehoshua, que é o Josué, é tipo. Ali ele atua. O Moisés também atua como um tipo. Aí vem Yeshua, ele não vai anular aquilo que foi feito. O antitipo é uma resposta histórica concreta. Ele confirma o tipo. Ou, muitas vezes, ele corrige o tipo. E nós vamos... Eu já vou te adiantar. O exemplo do Adão. Por Adão entrou o pecado no mundo, e Yeshua, o pecado sai do mundo. Ele está corrigindo. Percebe? Ou ele expande, ou ele ressignifica o enunciado anterior. Cristo, igreja, escatologia, tudo isso vai responder um tipo. Eles não silenciam. Eles entram numa relação responsiva ativa. Entendem? Então é mais ou menos isso. Nós já falamos aqui tempo atrás, existe uma polifonia, uma coexistência de vozes como se fosse um quarteto. As vozes são diferentes, mas elas trabalham como se fosse uma voz só. A questão do Yeshua é muito interessante, porque cada tipo do passado é como se fosse uma voz daquele quarteto. É como se o Josué fizesse o baixo, o Moisés fizesse o primeiro tenor, o Davi fizesse o barítono, e vamos ver, o Salomão fizesse o segundo tenor. Só que quando todas as vozes se juntam, nós temos Yeshua. Harmonicamente. Então ele não está anulando, ele coexiste. O tipo não é cancelado. Vocês entendem isso? Ficou fácil de entender? Então tá. Tem essa questão também da memória social ativa. Toda vez quando você olha, quando existe um olhar para trás para responder alguma coisa, vai responder ao quê? A uma memória coletiva, que nós já falamos aqui muito tempo atrás. Então, quando o Josué estava falando para aquele povo, quando nós vamos interpretar, nós temos que buscar essa memória coletiva para a gente fazer essa interpretação ao que ele está respondendo. Compreendem? E o para frente, como nós estamos aqui 2000 anos depois de Cristo, então nós podemos fazer essa questão. Nós podemos construir aonde esse excedente de sentido chegou na Brit Hadashah. Só que tem um outro fator, que existe um excedente de sentido também que nos é especulativo, que é quando nós falamos de escatologia, quando nós falamos de final dos tempos. Então, vamos dizer assim, Josué, ele podia tentar antever o excedente de sentido do Messias que viria, porque ele não sabia. E assim como naquela época ele só podia antever, hoje, quando nós falamos de escatologia, nós também só podemos antever esse excedente de sentido escatológico. Tentar antever. E é um trabalho muito complicado. A responsabilidade, gente, é muito grande. E a gente vê na internet muita gente brincando com isso, como se fosse, sabe, inventando, o rei tal, não sei quem, não, o quarto, não, agora vai morrer o papa, não, veio o outro, daí corrige, aí não sei, e fica nessa brincando com coisa séria. Eu não entro nessa. Se alguém tem a
a iluminação, se tem ou a coragem, ou não acredita na responsabilidade que é fazer esse tipo de coisa. Bom, então é isso, tá? Então, a tipologia bíblica, ela pode ser uma forma teológica e o dialogismo histórico, ele trabalha muito bem com isso, sabe? Então, o tipo, ele funciona como um enunciado inicial aberto. Ele funciona assim, dessa maneira. Ele possui essa abertura. E nós vemos a evolução de como essa abertura, desse excedente de sentido, ele foi construído na Bíblia ao longo dos tempos. Aonde? Instrução. Nós vemos ali a Torá, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois nós já vemos Josué. Ele já começa a preencher essa abertura do enunciado. Os profetas também. Eles vão preenchendo. E no Novo Testamento, mais ainda. Nos evangelhos, aí nós vemos, ali nós podemos dizer que é o preenchimento mais absoluto. O antitipo é o enunciado responsivo, mas ele também não é final. Cristo é o centro. Ele é o centro dialógico ali. Ele não é um ponto de encerramento. Por que ele não é um ponto de encerramento? Porque ele vai apontar ainda para uma escatologia futura. A igreja, a comunidade, ela é um espaço de atualização dialógica também. E aonde que nós vemos isso na Bíblia? Nós vemos isso no livro de Atos. Esse espaço de atualização dialógica, eles dialogando, eles tentando entender esse excedente de sentido, muitas vezes ali com relação a Pentecostes, com relação à circuncisão, com relação a vários elementos. Mas nós entendemos, com base na fé, agora eu estou saindo de linguística, né, com base na fé, que todo esse processo que eu estou explicando para vocês aqui, ele não é caótico, ele não é aleatório, ele é conduzido pelo Espírito Santo, mas isso é por meio de fé. A escatologia é uma resposta esperada também, né? Então nós temos isso, a relação de tipo antitipo, ela pode ser compreendida assim como uma cadeia de enunciados históricos, no qual o sentido ele não se encerra num evento original, mas ele se atualiza responsivamente em novos contextos e por novos enunciados. O antitipo, ele não suprime o tipo, mas ele dialoga com o tipo. Ele preserva aquela voz histórica, mas ao mesmo tempo ele reacentua com novas condições. Com novas condições cronotópicas. Por quê? Porque o tempo histórico mudou. Passado, presente e futuro. E depois aonde você está. Beleza? Ficou claro? Vamos seguir agora. Agora vamos continuar, então. Então agora nós vamos para o domingo. Tipologia bíblica. Tipologia bíblica. O autor da lição vai pedir para a gente estude os seguintes passagens. Eu odeio esse tipo de pergunta com um monte de coisa assim. Não tem como a gente fazer isso na classe, gente, mas tudo bem. Vamos lá, pelo menos aqui vocês vão estudar. E se conseguirem resumir, o que eu acho muito pouco provável, estude as seguintes passagens, que se refere aos tipos e procure formular o que é a tipologia bíblica. Daqui ele cita várias passagens, vamos lá, vamos ver elas, né? Vamos dar uma olhada nelas, eu separei aqui para vocês. Nós temos aqui... Vamos lá, deixa eu procurar todas elas aqui, onde que eu deixei separado. Ah, tá aqui. Achei. A primeira passagem é... achei aqui. O autor da lição, Romanos 5,14. É aqui aquilo que eu falei para vocês, que eu tinha o Adão, né? Romanos 5,14. Adão, o qual é figura. Aqui ou tipo, né? Adão, porque a expressão grega aqui é tipos mesmo, né? Tá igual lá no verso áureo, no verso para memorizar. Daquele que havia de vir. O apóstolo Paulo usa muito isso, né? Essa questão, e aqui é uma resposta, né, que complementa. O Adão fez entrar o pecado no mundo e Yeshua ele vai tirar. Adão como cabeça da humanidade, né, e Cristo como um novo Adão, também o cabeça de uma nova humanidade. Nós vemos, então aqui nós temos aqui um tipo pessoal. O Adão como uma pessoa histórica que prefigura uma outra pessoa histórica. É claro que existem interpretações que Adão não é uma pessoa histórica,
mas a interpretação dentro da nossa teologia é essa, né, que é uma pessoa histórica. Aí Coríntios 10, 11, essas coisas lhe sobrevieram como tipos, é o verso áureo que nós já falamos, né? Então tem vários acontecimentos aqui em Coríntios, lá no verso áureo, ele está se referindo, o Paulo está se referindo ao êxodo, ao deserto, à idolatria, à rebelião, aos castigos. Então, são esses acontecimentos históricos ali, no caso, que ele está se referindo. Ele está se referindo, dentro de uma simbologia bíblica, a Israel enquanto a esposa, né? A esposa adúltera, e essa idolatria e essas rebeliões seriam como se fosse o adultério ali da esposa. Ali o antitipo, naquele cronotopo do presente, no caso, presente, Corinto, né? Aquela comunidade cristã de Corinto estava sendo advertida, responsabilizada, tinha um julgamento ali em cima dela, né? Então aqui nós temos um tipo histórico coletivo e uma advertência normativa. Olhando para trás, então ele busca aquela memória coletiva daquele Israel no deserto, idólatra, e adverte aquela comunidade. Nós podemos fazer isso hoje? Alteramos o cronotopo, buscamos um excedente de sentido e aplicamos aos nossos dias de hoje. Mas é interpretação, é buscando excedente de sentido. Né? Aí, Coríntios 1,13. Acaso Cristo está dividido? Novamente, uma relação de tipo implícito aqui. Falando que aqui havia uma divisão, o pessoal, Paulo, Apolo, ou Pedro, né? E aí o apóstolo Paulo vem falando, acaso Cristo é dividido? Ou seja, ele trabalha com um conceito de a igreja como o corpo de Cristo. Né? Que se você pudesse dividi-lo, né? Ele utiliza aqui uma expressão idiomática aqui, com uma significação muito forte aqui, né? Fugindo muito do significado, trabalhando com... Aqui o tipo ele não é chamado explicitamente, mas ele funciona, né, como um antitipo negativo, talvez uma figura de oposição da verdadeira realidade de Cristo, que a igreja tem que ter. A igreja estava ali se dividindo, e ele fala, não, aqui o tipo é negativo, Coríntios 1,13. Nós temos Hebreus aqui. O livro de Hebreus serve como tipo, exemplo, sombra de coisas celestiais. Falando do tabernáculo, Mishkan HaKodesh, né? O tipo, o Mishkan HaKodesh terreno lá, o sacerdócio levítico, os ritos. O antitipo seria o quê? A realidade celestial. Cristo como sumo sacerdote, Cristo como Kohen Gadol, né, e um culto perfeito, que acontece apenas uma vez. Então nós temos essa relação aqui de um tipo cultural, espacial. Aqui nós temos o terreno, o plano terreno da Terra, e o celestial, a sombra e a realidade, o modelo e a plenitude. Né? Nós temos um tipo cultural aqui. Hebreus 9:23. Era necessário que as figuras das coisas celestiais fossem purificadas. Aqui nós temos, ainda falando daquela questão do Mishkan HaKodesh, né? Os objetos do culto levítico, aquela purificação ritual, tudo isso é tipo. O sacrifício, o korban, o sangue dos animais, né? O korban minhá, korban alá. E o antitipo é a realidade celestial, o sacrifício de Cristo, que purifica definitivamente. Então aqui nós temos um tipo ritual, sacrificial, e o antitipo escatológico, né? No caso de fim dos tempos, aqui voltado inclusive para o fim dos tempos. Então, é isso na primeira questão. Aí o autor já vai começar a explicar, eu já expliquei essa questão de tipos, né? O grego, né? Tipo, antitipo, nós já estamos falando sobre isso aqui no primeiro parágrafo. Ele vai na pontadinha falar que tipologia é uma forma específica de interpretação bíblica em que as pessoas, os eventos, as instituições prefiguram Jesus e outras realidades contidas nos evangelhos. Se nós formos pensar nos judeus, os judeus, quando vão interpretar a Torá e os profetas, e Navim, eles trabalham com essas relações de tipo e antitipo, só que eles têm interpretações, muitas das vezes, diferentes, e eles chegam a um Messias, Benei Yosef e Benei David. Benei Yosef é o Messias sofredor. Benei David é o Messias, o rei. Apesar de ainda ter alguns elementos ali em alguns textos, de alguns salmos de Davi ali, que se encaixam ali, que descrevem um Benei Yosef ali também, tá? Mas eles entendem que o Messias ainda não veio.
Então, eles trabalham com esse tipo, com a questão da tipologia também. Também há esse trabalho. E a Torá, principalmente no Levíticos, é que dá espaço para eles fazerem isso. No livro de Levíticos, né? Quando fala do Mishkan HaKodesh, daquele serviço, e fala que é sombra de coisas maiores, coisas celestiais. Isso está lá na Torá. E no livro de Hebreus, essa noção ela é construída a partir do Novo Testamento, também esse tipo de interpretação no cristianismo. Só que para nós o Messias já veio e para eles ainda não. É crucial entender vamos lá, assim o tipo bíblico foi moldado de acordo com o propósito divino que tinha existido concretamente ou conceitualmente na mente de Deus e serve para moldar cópias futuras, antitipos. É interessante a gente entender, gente, que Novo Testamento trabalha com a expressão tipoi, né? E o Velho Testamento trabalha com a expressão sombra, céu. Então, lá é uma... E hoje nós trabalhamos com essa conexão de tipo antitipo. Então, são expressões diferentes que eram utilizadas no original. E com o passar da evolução do tempo, outros termos foram sendo colocados, mas que nós entendemos que seja correspondente. Então, o céu, né, que seriam sombras, né, que aquele tabernáculo seria sombra de coisas maiores. No Novo Testamento, fala em tipós, e hoje nós trabalhamos com tipo e antitipo. E chamamos isso de tipologia. Isso não significa que os judeus lá atrás falavam, olha aqui, nós estamos trabalhando com tipologia. Não. Ou até mesmo nos dias de hoje, olha, nós estamos trabalhando com tipologia. Não, eles não falam isso. Essa questão de tipologia é uma coisa muito mais do cristianismo. Entendem isso? A expressão tipologia é um neologismo. Isso é um neologismo. Mas que existia um movimento interpretativo similar lá no cronotopo de Josué. Por quê? Porque ele estava olhando para trás. Ele estava olhando para a memória coletiva daquele povo. E existe nos profetas. Os profetas também olhavam para trás. Mas eles chamavam aquilo de tipologia. Olha, estou fazendo uma interpretação tipológica. Não faziam isso. É crucial entender que os escritores do Novo Testamento não atribuíram aleatoriamente um significado tipológico a alguns textos, para mostrar um ponto de vista. E é importante falar que eles nem utilizavam essa expressão tipologia, tá? Eles utilizavam lá a expressão tipós, tá? Um tipo do Antigo Testamento é sempre validado nos escritos proféticos antes de adquirir um cumprimento do antitipo. Veja bem, gente, se existe um tipo que nós estamos analisando, nós temos que olhar para trás a questão de uma resposta. Então, precisa haver uma continuidade, passado, presente e futuro. Então, vamos lá. Jesus, olhando Jesus como o que tira o pecado do mundo. Então, o apóstolo Paulo construiu a questão dele como Adão. Israel. Então, lá no Apocalipse, nós encontramos a questão do Israel como esposa. E olhamos para... Vamos buscar lá no passado a história de Oséias, por exemplo, e a sua esposa, que era adulta. Então vamos lá. A outra pergunta que o autor da lição, para a gente não se estender muito, veja como Davi aparece no Antigo Testamento e então como ele é prefigurado no Novo. Que lições podemos aprender sobre como a tipologia funciona a partir de exemplos ou de tipos? Aqui eu separei aqui também alguns para vocês. Nós temos Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Aqui nós vemos nos Salmos lá atrás, e quando nós olhamos lá na Brit Hadashah, o próprio Cristo falando isso, utilizando essa palavra, esta frase, que não acaba aí. Nós já não vamos ler hoje, nós já lemos aqui no canal, né? Tem muito mais coisa. Quando ele fala Deus meu, por que me desamparaste? Lá no Calvário, ele está dizendo muito mais. Leiam em casa Salmo 21, leiam a continuação. Então nós temos ali um tipo de um justo sofredor. Esse é o tipo. Perseguido, inocente, né? E que clama por Deus, clama por esse abandono, mas depois ele compreende. Leiam a passagem, gente. Eu não vou falar por uma questão de tempo, né? Mas leiam a passagem que tem muito mais profundidade, isso daí. Antitipo, Cristo na cruz.
sofrimento injusto, abandono aparente e confiança em Deus também. Porque lá nesse salmo não é só Deus, ele não para aí. Leiam em casa, vocês vão ver como que tem uma confiança em Deus nesse salmo aí. E quando Yeshua fala isso na cruz, ele sabe disso, ele sabe da continuidade do salmo. Jeremias 23:5. Levantarei a Davi um renovo justo. Então nós temos aqui um tipo, a dinastia davídica. Seria o reino ideal de Israel, o antitipo. É o Messias da linhagem de Davi, Cristo como um rei justo. Então nós temos aqui o quê? Um tipo régio, vamos dizer assim, e dinástico, né? De rei e dinastia, né? Isaías 9:7. Porque um menino nos nasceu. O que é o tipo aqui? Aqui é o nascimento de um herdeiro real, naquele contexto histórico davídico, lá de trás, né? Possivelmente Ezequias, não sei. Aqui o antitipo é o nascimento messiânico, é o reinado eterno do Cristo, de Yeshua. Novamente, aqui um tipo régio, de um rei, um tipo profético, um evento histórico, né? Que nós entendemos como histórico. Isaías 11:1-7. Aí do trono de 17 sairá um renovo. Qual que é o tipo? Esperança de uma restauração davídica, um reino cheio de justiça, paz. O antitipo é o Messias, é o Cristo, a plenitude do Espírito, um reino novo, inaugurado, uma tipologia escatológica aqui. João 19:24. Repartiram em si as minhas vestes. Tipo, a cena do justo sofredor, que está lá em Salmos 20, olhando para trás, Salmo 22:18. Qual é o antitipo? A crucificação de Cristo, o cumprimento explícito da Escritura. Temos um tipo profético aqui. Vamos voltar para a ponta da linha para a gente não perder muito tempo. Aí, segunda-feira, tipo antitipo. Falamos bastante do tipo antitipo aqui para vocês, né? Os intérpretes da Bíblia não podem decidir arbitrariamente. Claro, e nós também não podemos hoje. Temos que ter muito mais responsabilidade sobre o que constitui o tipo bíblico ou como esse tipo em particular é cumprido no Novo Testamento e além. A própria Bíblia oferece essas diretrizes, os princípios contra a aplicação tipológica bíblica. Da mesma forma, o Novo Testamento desdobra o cumprimento antitípico. Aqui é o autor construindo... Isso daqui, gente, é o autor construindo uma interpretação e um jogo de linguagem dele, tá bom? Ele que está construindo aqui, com base em outros livros, com base... Mas isso é uma construção, tá? Na vida de Cristo, o cumprimento cristológico. Na experiência da igreja, o cumprimento eclesiástico. No fim dos tempos, o cumprimento escatológico. Encontramos tipos e antitipos. E eles são úteis para mostrar aos leitores... Isso aqui é uma forma de interpretar a Bíblia, tá? Isso daqui é uma refração de sentido. Não é nem um reflexo, é uma refração. Lá dentro do excedente de sentido, tem o reflexo e tem a refração. O reflexo, ele vai mais dentro de um significado, de um sentido mais do significado, dicionarizado. Ele não busca ampliar tanto, não constrói jogos de linguagem. A refração, não. A refração é como em esferas diferentes, em campos diferentes, são construídos jogos de linguagem diferentes. Aqui, na esfera discursiva, no campo da teologia, um grupo específico, ao qual o autor faz parte, construiu esse jogo de linguagem. Isso aqui não está no original. Isso aqui é uma interpretação. Encontramos tipos e antitipos por toda a Bíblia, e eles são úteis para mostrar aos leitores como entender a Bíblia e quais as verdades e palavras estão ensinadas. Daí o autor da lição, dentro desse jogo de linguagem, dessa construção que ele fez, né, ele que construiu isso aqui. Vejamos os seguintes tipos e antitipos: Israel, Êxodo e Santuário. Como cada um é cumprido em cada uma dessas fases. Gente, eu posso tentar fazer alguma coisa, mas isso aqui é muito arbitrário, isso daqui, sabe? É muito arbitrário. Nós temos ali, então, vamos lá, Israel, né? O Israel histórico, Israel talvez ali como filho de Deus, ali no Êxodo, no Oséias, mas no Oséias ali não é nem tanto como filho de Deus, é mais como esposa, né? Prefigura dentro daquela alegoria bíblica. Ali, essa questão do antitipo aqui em Mateus 2,5, do Egito chamei o meu filho. Pode ser aqui o Israel, sendo chamado um filho coletivo, né? Pode ser o Cristo, sendo chamado também como filho,
tem muita refração aqui possível. Jesus aqui, ele recapitula a história de Israel, ele prefigura, claro, né? Então aqui, é o que dá para fazer. Depois, nessa fase aqui de eclesiástica, Gálatas 6,16, Israel de Deus. Paulo aqui talvez ele reconfigura, assim, não é etnia, não é o território, né? É uma comunidade messiânica. É mais ou menos isso. Aquilo que tem aquele jogo de linguagem que chama Israel espiritual, né? Que algumas pessoas usam, né? A igreja como um Israel escatológico, podemos dizer assim, a igreja cristã como um Israel escatológico, né? Então, uma transição do Israel histórico e esse Israel étnico, ele é ressignificado na emuná, na fé, para com o Messias. E daí o Israel espiritual, né? Que tem a fé no Messias, quem tem a fé no Messias. Aí essa fase escatológica, Apocalipse 7, né? Os 144 selados da tribo de Israel. Né? Israel como agora tem uma nova ressignificação aqui. É um povo escatológico, tem toda uma simbologia, que não tem como se aprofundar, senão não acaba hoje essa lição. Né? Então, o Êxodo, nós temos ali um tipo de libertação ali, né? A saída do Egito, aquela ruptura da escravidão, opressão, aquele caminho rumo a Shekhinah, a presença de Deus, a palavra de Deus no deserto. Né? Então, nós temos em Mateus 2, 19, 21 ali, também o Jesus saindo do deserto, né? Nós temos ali, ele sai também do Egito, né? Então também tem um êxodo pessoal, digamos assim, dá para fazer essa conexão, né? A libertação deixa de ser política e passa a ser uma libertação, assim, Cristo se apresenta como um novo libertador espiritual, vamos dizer. Aí, segundo Coríntios 6,17, sai do meio deles, né? Aí olha para o Êxodo, né? Agora é uma relação ética identitária do povo e relacionado com a igreja que vive uma separação daquele mundo romano, daquele mundo pagão, né? Não é uma fuga espacial, mas uma ruptura espiritual, podemos dizer assim, espiritual, simbólica, né? Uma nova comunidade cristã da igreja eclesiástica surgindo, faz essa relação de novo, né, com o êxodo do povo de Israel étnico, literal, e agora esse êxodo da igreja cristã. Apocalipse 19:14, sai dela, povo meu. Agora é o escatológico, né? Nós vemos aqui uma Babilônia como um sistema mundial, um êxodo final, uma ruptura definitiva e uma saída antes desse juízo. Então, um êxodo e um juízo final. O santuário, Mishkan HaKodesh, é um tipo da presença divina, da Shekhinah. O tabernáculo é um tipo, né, Mishkan HaKodesh, a presença da Shekhinah, a presença de Deus ali. Tem essa relação tipológica, cristológica, lá está em João, está em Mateus, né? Nós temos ali, tabernaculou entre nós, o Messias tabernaculou entre nós, fazendo essa relação do tabernáculo lá do passado com o próprio Cristo. O corpo de Cristo é o verdadeiro templo, é o verdadeiro Mishkan HaKodesh, né? E há um deslocamento ali do espaço e do tempo, lá, daquela memória coletiva do povo de Israel, para uma pessoa específica. E que hoje é uma memória coletiva para nós, que é o Cristo encarnado. Então é uma relação do santuário com o Cristo encarnado. Essa relação cristológica que o autor fala aqui, né? E a eclesiástica, 1 Coríntios e 2 Coríntios, 3,16, 6,16, nós vemos ali a presença passa para, mesma coisa, a presença passa para Cristo, para o corpo de Cristo, para a igreja. A igreja se torna esse espaço, a igreja cristã, torna esse espaço de habitação divina, que antes estava lá no santuário. Então, do santuário para uma comunidade viva, para uma igreja cristã, primitiva. E a fase escatológica, Apocalipse 3:12, 11:19, né? Nós vemos ali uma articulação ali do templo celestial revelado. Deus habita nesse templo, né? Então, o santuário é agora uma presença plena e direta de Deus, nessa escatologia, nesse fim dos tempos. Bom, gente, é isso que dá para fazer com essa parafernália que foi construída aqui. Vocês não vão conseguir, desculpa,
vou ser bem sincero, vocês não vão conseguir construir isso no pouco tempo que a classe tem, mas o estudo está feito. Aí o autor, ele encerra com o Tratado de Teologia Adventista, que eu vou ler para vocês. Visto que a Escritura possui um único e divino autor, as diversas partes dela se harmonizam umas com as outras. Todas as doutrinas da Bíblia são coerentes entre si. Interpretações de passagens isoladas devem estar em harmonia com a totalidade. Nós já falamos sobre totalidade aqui, não dá para falar de novo, né, gente? Senão vai 3 horas de vídeo. Do que a Escritura ensina sobre o assunto. E é agora com o Marcos. O que você faz quando acha difícil entender certas passagens? É com vocês aí, escrevam aí depois embaixo. O que vocês fazem quando acham difícil? Vai lá, Marcos. Quando acha difícil, assiste Entre Linhas. E a gente aqui já tem a nossa caixinha da dúvida, né? Só vai botar mais coisa na caixinha. É isso aí. A gente teve uma lição inteira, né, sobre os símbolos, e seria bom, se alguém tem interesse de se aprofundar nesse tema, voltar lá na lição, se eu não me engano, era símbolos e analogias, alguma coisa assim. Eu estava até vendo essa lição hoje. Mas... Imagens e símbolos. Imagens e símbolos, né? É uma lição inteira, foi um trimestre inteiro falando a respeito dessas imagens e símbolos, né? Bom, na parte de terça-feira, nós temos Josué, o tipo. E aí Josué, aqui, ele é apresentado como sendo o cumprimento das promessas que foram feitas a Moisés, né? E aí o autor, ele faz aqui alguns paralelos, eu nunca tinha visto fazer isso, né? Fazer paralelo entre dois personagens humanos, né? Geralmente a gente faz entre Jesus e algum personagem bíblico, mas aqui o autor fez um paralelo entre Josué e Moisés. Por exemplo, Josué é apresentado como o novo Moisés, ele diz aqui, né? Repetiu os passos mais significativos do êxodo do Egito. Ele foi comissionado por um encontro pessoal com o Senhor. Moisés liderou Israel na travessia do Mar Vermelho, e Josué liderou Israel em uma travessia milagrosa pelo Jordão, e depois, ambos os líderes foram lembrados da circuncisão e da Páscoa, né? Moisés, no caso, foi ensinado a respeito da Páscoa, né? Ambos foram ordenados a tirar as sandálias nesse encontro com Deus, né? E Moisés deu instruções para que a divisão da terra e as instituições de cidades de refúgio, Josué cumpriu essas instruções. Bom, aqui então existe um paralelo bem claro, isso é claro na Bíblia, né? Mas não vejo isso muito como tipo e antitipo, né? Eu creio que era mais Deus ali mostrando a aprovação dele a Josué. E o autor continua aqui nos pedindo para ler alguns textos também, como o Ricardo, eu também não gosto muito dessa leitura de vários textos, porque você precisa fazer uma conexão entre eles, né? O autor, esse autor insiste bastante nesse método, mas ele diz aqui: a vida de Josué foi um cumprimento parcial da profecia feita a Moisés. No entanto, a profecia feita a Moisés não foi plenamente cumprida em Israel. Em seu sentido pleno, a profecia só poderá ser cumprida pelo Messias. Então, as profecias são de conquista da terra, né? São de paz. Por que elas não puderam ser completamente cumpridas? Elas não foram completamente cumpridas por conta da infidelidade do povo. Isso fica bem claro ao longo da Bíblia, né? O salmista fala isso, depois nós vamos falar um pouquinho do Salmo 95. E não se cumpre porque o povo não cumpriu a sua parte, o povo não cumpre a sua parte na aliança, né? Então, precisa de alguém totalmente fiel, né? Precisa de um representante. O nosso relacionamento com Deus, ele, apesar de ser pessoal, ele é feito por representatividade, né? Então, assim como Moisés ia ao monte para falar com Deus, trazia a lei, trazia as ordens de Deus e levava também as demandas do povo. Hoje nós temos Jesus que faz esse papel, né? Jesus, diferente de Moisés, é totalmente fiel, e ele
cumpre bem esse papel na presença de Deus, esse papel de mediação, esse papel de representatividade. Ele nos representa, né? Então, Deus, de fato, colocou suas palavras em sua boca, no caso, na boca de Jesus, né? Enquanto que Moisés, ele transmitia, né? Mas o Jesus, ele falava pela própria boca de Deus, visto que ele é o próprio Deus, estava cheio do Espírito Santo, né? Então, tanto a vida de Moisés quanto a de Josué se tornaram tipos do Messias vindouro, não só dele, né? Até na parte de quarta-feira, já vamos entrar aqui, diz o verdadeiro Josué, o antítipo. Aí, então, a história de Josué deve ser vista sob a perspectiva tipológica, não só a história de Josué. Eu sempre falo aqui das 3 camadas que você tem para ler a Bíblia, né? É a camada do ateu, que ele vai lá ler como um livro qualquer e se emociona ou não com aquelas histórias. Qualquer pessoa pode pegar a Bíblia e ler dessa forma. A segunda camada é você ler a Bíblia como um livro de sabedoria e tirar ali dela instruções. E a terceira camada, que é a camada mais profunda e mais difícil de alcançar, e você só alcança pela fé, é ver em cada história, em cada personagem, revelações do Messias. Essas revelações, elas são feitas ao longo da Bíblia, e como o Ricardo usou uma analogia interessante, que é da orquestra, né? Que cada voz do passado, né? Abraão, Moisés, Daniel e todos os personagens, eles eram eles faziam parte da sinfonia, né? Mas eles não eram a sinfonia em si, era como se fosse um pequeno recorte, né? Como um quebra-cabeça. Você monta um quebra-cabeça e você não tem em nenhuma das peças você não tem a imagem completa. Você tem a imagem completa quando você consegue montar, né? Então você pega lá desde o Éden, né? O próprio Paulo ele faz a analogia do Adão, né? Adão e Cristo, ele faz lá em Romanos no capítulo 5. Nós temos o próprio Abel, né? Que o sangue derramado clama para a condenação do opressor. No caso de Cristo, o sangue clama para a salvação. Então Jesus ele poderia ser o novo Abel, né? Então tem várias analogias que podem ser feitas com vários personagens. E os personagens eles foram construídos no passado pela inspiração do Espírito Santo, obviamente, com o propósito de externar algum aspecto do ministério de Cristo. Então, todo personagem, quando você estuda ele, né, ele está tratando de algum aspecto do ministério de Cristo. Então, você consegue alcançar essas camadas quando você busca Cristo nas histórias do passado. Vou até pedir o Lúcio para colocar ali, isso foi o próprio Jesus que falou, né, João capítulo 5, verso 39, quando Jesus diz lá que eles falando aos fariseus ali, né, ele diz: vocês estudam as escrituras em busca da vida eterna, mas elas falam de mim, ó. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Jesus está dizendo: as escrituras elas dão testemunho a respeito de mim. Então, de que escritura ele estava falando? Ele estava falando do Antigo Testamento, ele não estava falando do Novo Testamento. O Novo Testamento é muito fácil, né? Você pegar os evangelhos ali, está falando de quem? Quem é o personagem principal do evangelho? É muito fácil de você saber. O personagem principal é Cristo. Mas e lá no passado? Então, você precisa um exercício um pouco mais profundo para você conseguir encontrar essa camada tipológica lá. Alguns personagens eles são muito fáceis de você fazer essas analogias. Por exemplo, José, né? José, se você pegar a vida de José, é muito fácil você fazer essa analogia. Ele foi aquele que foi traído pelos irmãos, mas depois, pela fidelidade, ele conseguiu um reino para salvar a vida dos próprios irmãos. Percebe? Assim como Jesus, ele foi vendido, traído, né? Mas a fidelidade dele nos deu a salvação.
nos salvou da morte eterna. Então, você faz essas analogias. Aí, por exemplo, na construção de um personagem, por exemplo, Daniel, ele é o máximo da fidelidade. Ele é a fidelidade máxima. Você não vai ter um texto na Bíblia falando de pecado de Daniel. Aí eu pergunto para vocês, será que Daniel pecou? Será que Daniel não pecou? A Bíblia não fala em momento nenhum que Daniel pecou. Será que Daniel não pecou? Não. A Bíblia diz que todos somos pecadores. Por que Daniel não é relatado nele? Porque Daniel, ele é também um tipo escatológico, né? Ele é uma tipificação que aponta para o Messias, para a fidelidade do Messias. Então, cada personagem ele é construído de tal forma para apontar para o Messias. Quando nós juntamos esses personagens todos, nós conseguimos ter uma imagem ainda que borrada, né? O apóstolo Paulo fala que como se nós olhássemos por um espelho, né? E o espelho no passado não era o espelho que nós temos hoje, era um pedaço de bronze polido, né? Então, se olhava, se estava meio distorcido, você via um pouco o seu rosto ali, mas não totalmente. Então, assim também era quando nós olhávamos através dos personagens do passado. Essa aplicação tipológica ela é feita pelos personagens do Novo Testamento. O autor fala aqui que não era feito de maneira arbitrária, mas claro que não era feito de maneira arbitrária, porque ela era feita sob a inspiração do Espírito Santo. Porém, ela em muitos aspectos ela é feita sem nenhuma comprovação teológica. Você não consegue ter comprovação teológica. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele fala assim: eles todos beberam de uma mesma rocha, e aquela rocha era Cristo. Onde que ele encontra base teológica para fazer essa afirmação? Não tem base teológica para fazer essa afirmação. Ele faz inspirado pelo Espírito Santo e nós recebemos. Nós podemos fazer a mesma coisa? Pegar uma coisa lá e fazer uma afirmação dessa? Não podemos. Mas ele podia fazer sob a inspiração do Espírito Santo. A mesma coisa quando Mateus pega, né? Se você lê o Evangelho de Mateus, você vai ver várias aplicações. Mateus fala, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, né? E ele pega frases ali que no contexto original da frase não dá para fazer a aplicação que ele estava fazendo, mas ele faz essa aplicação sob a inspiração do Espírito Santo. Então, essa é uma camada que nós não atingimos, nós não vamos conseguir fazer essas afirmativas, né, com base apenas na teologia ou apenas no conhecimento. Isso depende da inspiração do Espírito Santo. Agora, nós podemos ver nos personagens, ainda que palidamente, algum aspecto do ministério de Cristo. E aí, continuando aqui, o autor diz que o objetivo dessas guerras foi estabelecer, aí está falando das guerras travadas por Josué, né? Ele diz que o objetivo dessas guerras foi estabelecer os israelitas na terra prometida. E ainda continua dizendo, né, onde eles pudessem desfrutar em paz da sua herança, designada a estabelecer uma nova sociedade baseada nos princípios da lei de Deus. Então, Deus desejava que Israel entrasse na Terra Prometida e fosse uma nação diferente, fosse um povo santo, diferenciado, que não se contaminasse ali pela idolatria e pelos costumes daquelas nações que eles estavam expulsando da terra, estavam desfazendo a cultura daquelas, por mais que o povo não fosse totalmente destruído, mas a cultura deles estava sendo destruída ali, né? Aí o autor continua que mais tarde os autores do Antigo autores do Antigo Testamento, como Isaías, apresentam a obra do Messias como também consentindo em atribuir propriedade à terra devastada. Isso ali na Babilônia, né, após o cativeiro babilônico. Então, Isaías é um pouco antes do cativeiro babilônico, mas ele já começa a profetizar a restauração da terra após o retorno, por causa daquela infidelidade toda que aconteceu, né? E aí usando as mesmas terminologias que tão frequentemente eram usadas no livro de Josué. O Josué tinha sido... a tarefa de Josué tinha sido repartir a terra aos israelitas. O Messias
é relatado como novo Josué e atribui a herança espiritual ao novo Israel. Aí ele nos pede aqui para lermos um texto bem grande de Hebreus, capítulo 3, verso 7, até o capítulo 4, verso 11, que fala ali de um descanso, né? Então, lá em Josué, no capítulo 21, verso 44, o autor, a narrativa, né, o autor ali, ele diz que Deus havia dado descanso ao povo, ou seja, descanso da guerra. Eles não tinham mais inimigos com quem batalhar, eles já conseguiram vencer os inimigos e agora poderiam herdar a terra, poderiam buscar a terra. Aí, no Salmo 95, verso 7, nós temos uma advertência, né? O salmista ele fala de vários eventos do passado, como a rebelião no deserto e tudo mais, quando Deus prometeu assim: vocês não entrarão no meu descanso. Então era Deus falando ali para os israelitas no deserto: olha, vocês que se rebelaram aqui, que adoraram o bezerro de ouro, que não confiaram nas minhas promessas quando foram lá espiar a terra, vocês não vão entrar no meu descanso. Vocês vão perecer aqui no deserto, o que realmente aconteceu. E aí no Salmo 95, ele retoma essas histórias e falando assim: cuidado para que por causa da rebelião vocês não tomem, não aconteça com vocês o mesmo que aconteceu no passado. Vocês não vão entrar, assim como ele disse no passado, vocês não vão entrar. Mas o que o salmista estava prometendo depois que eles já estavam na terra? Como que o salmista poderia dizer: vocês não entrarão no meu descanso, vocês não entrarão na minha terra, se eles já estavam na terra? Porque Josué, nós estamos falando lá de 1400 antes de Cristo, mais ou menos, né? 1500 antes de Cristo, Moisés, que é quando Deus falou lá: não entrarão no meu descanso. Agora, os salmistas são 1000 anos antes de Cristo, 500 anos já depois que eles já estavam na terra prometida. E ele está dizendo lá: não entrarão no meu descanso. Que descanso que ele estava falando, então? É o que o autor de Hebreus questiona. Então, ele fala: resta ainda um descanso para o povo de Deus. Porque ele diz: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então, ele está falando de hoje. Hoje, quando? No dia do salmista. Ele está falando: hoje, se vocês ouvirem a minha voz, não endureçais o vosso coração. Aí o autor, baseado nisso tudo que nós falamos aqui, ele diz: então, resta ainda um descanso para o povo de Deus. Porque se você olha a letra pura, né, parece que Deus não cumpriu sua promessa. Se você só lê o texto sem compreender o contexto, parece que Deus não cumpriu sua promessa. Porque 500 anos depois, estava Deus lá prometendo descanso novamente. Mas ele estava prometendo um descanso espiritual. Um descanso que, segundo o autor de Hebreus, é hoje. É quando você entrega a sua vida a Jesus e você pode, então, entrar nesse descanso hoje. Então, ele diz: Josué não deu descanso ao povo? Não. Davi deu descanso ao povo? Não, ele venceu as guerras, mas o povo voltou à idolatria, voltou a ser atacado pelos inimigos novamente. Mas existe ainda, resta ainda um descanso para o povo de Deus. Então, os autores do Novo Testamento apresentam muitos aspectos do ministério de Jesus Cristo em termos da obra de Josué. E lá está falando. Então, Josué é o antítipo de Jesus, ou melhor, Josué, antítipo. Jesus entrou em seu ministério terreno após 40 dias no deserto, assim como Josué entrou com o povo após os 40 anos, né? Ele começou seu ministério após Jesus, né? Começou seu ministério após os 40 anos. Após o batismo no Jordão, Jesus começou a pregar. Também Josué, né, entrou na terra após a travessia do Jordão, que o apóstolo Paulo ele fala que é como se fosse um batismo, né? Então, todos esses elementos que são apresentados ali do ministério de Josué são como se fossem sombras do ministério de Jesus. Aí o autor apresenta aqui os salmos messiânicos que apontam para Jesus também,
E, consequentemente, por meio do seu batismo, Jesus é apresentado como um guerreiro divino que irá, por meio de uma vida de obediência fiel até a morte, travar a guerra contra as forças do mal. Então, teve alguém que comentou aí, né, que o Lúcio leu, que nós não precisamos lutar, né? Realmente, nós não precisamos lutar e nem temos forças para lutar as batalhas espirituais, porque nós não temos ferramentas para usar para lutar, né? Como é que você derrota Satanás? Não temos ferramenta. Quem luta essas batalhas é o próprio Jesus. Assim como o povo também, eles chegaram no deserto, né? Era um bando de escravos que saiu, passou 40 anos no deserto, não tinha nem o que comer, Deus que precisava alimentar. Aí eles saíram, agora nós vamos batalhar contra essas cidades aqui que os egípcios não conseguiram conquistar. Agora vamos nós lá com um pedaço de pau, né, para poder derrotar exércitos fortes, com carruagem, com lança, com tudo. Vamos nós. Então, é uma analogia, né? Como nós também, nas batalhas espirituais, nós lutamos contra um inimigo que é muito mais poderoso que nós, né? É um anjo celestial. Então, que apesar de caído, né, ele ainda é um anjo com os seus poderes e sabedoria. Então, existe esse vínculo, né, vamos dizer assim, essa aplicação aí. Aí o autor pergunta aqui no finalzinho o que significa ser capaz de descansar no que Cristo fez por nós. Como podemos ter certeza de que Jesus derrotou Satanás em nosso favor? Às vezes nós ficamos lutando contra pecados, contra culpa pelo pecado, né? É bom que nós tenhamos memória, nós não podemos... nós não somos como Deus, né, que esquece o passado, que tem poder para esquecer o passado. Nós lembramos das coisas que aconteceram, e é bom lembrarmos, né, porque imagina, se você enfia o dedo na tomada e toma um choque, depois esquece, você vai lá e enfia o dedo novamente. Então é bom que você se lembre, e se lembre com tristeza dos pecados passados. Porém, nós não podemos fazer dessa lembrança trazer culpa junto com essa lembrança, porque essa culpa ela já foi colocada em Jesus. E é disso que o autor está falando. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, para que você possa entrar no descanso. É a proposta que Jesus faz. Se você está sobrecarregado, se você tem fardos que você não consegue carregar, lance sobre mim o seu fardo e eu te darei um novo fardo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versos 28 e 29. Então, se nós realmente aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós já não temos mais compromisso com a condenação, já não temos mais compromisso com o pecado, já não temos mais compromisso com nada que nos possa causar medo do juízo, né? Na parte de quinta-feira, Josué e nós. Aí o autor faz uma pergunta longa aqui, e nos pergunta, né, em que aspectos os israelitas e nós, né, temos alguma coisa em comum ou alguma coisa diferente. Mais uma vez, alguns textos aqui. Então, mas basicamente, um resumo aqui, que os israelitas entraram na terra prometida lutando com inimigos poderosos, mas pela força de Jeová, pela força de Deus, né? Então nós também conquistamos o direito a Canaã celestial, não pela nossa própria força, mas pelo que Cristo fez por nós, pela batalha que Cristo venceu por nós. Então os escritores do Novo Testamento reconhecem o cumprimento escatológico na igreja da tipologia de Josué. Então ele cita aqui alguns textos, né, que falam a respeito disso, e fala da bênção da herança espiritual. Aí, novamente, ele faz uma pergunta aqui e traz alguns textos, 1 Pedro, Colossenses, Apocalipse, que fala da Nova Jerusalém e também da cidade celestial, da Canaã celestial, que nós almejamos entrar, né? E o autor continua aqui dizendo assim: o cumprimento final e completo da tipologia de Josué será realizado na segunda vinda de Jesus. Então, é um aspecto escatológico, né? É um aspecto que vai se cumprir lá no final. A vida de Josué refletiu tanto o caráter de Deus que certos aspectos da sua vida assumiram um caráter profético
prenunciando as atividades da pessoa do Messias. E isso não é coincidência e nem é mérito de Josué. Josué nem sabia que estava fazendo isso, ele só estava cumprindo a missão que Deus deu para ele ali, ele não sabia que isso ia acontecer. O próprio autor, quando escreveu a narrativa ali, ele não sabia que aquilo estava sendo utilizado, né? Mas o Espírito Santo guiando todo o processo, nós cremos nisso, né? Quem lê o texto bíblico, ele fica confuso, ou que é o caso do eunuco, né? No capítulo 8 de Atos, né? Que ele lê Isaías, e Isaías fala ali, Isaías 53, né? Ele fala, ele foi levado como um matador, como uma ovelha para o matador, não abriu a sua boca. E ele pergunta para Filipe o seguinte: ele está falando dele mesmo ou de um outro? De quem que ele está falando? Porque pensa, ele estava falando de um acontecimento que só iria ocorrer 750 anos depois. Então, apenas com o intelecto humano, nós não podemos compreender isso. Existe uma coisa interessante, né, que eu ouvi de um judeu uma vez, eu conversando com um judeu, ele falou assim: imagina que você está andando por uma floresta e você vê uma flecha cravada numa árvore com um alvo assim ao redor, ela cravada bem no meio ali. E você anda mais alguns metros e, mais uma vez, um alvo com a flecha bem no meio ali, cravada. E você vai caminhando atrás dessas flechas, né? E sempre a flecha está... Então você supõe que passou por ali um grande arqueiro. Alguém que, na sua mira, acertava todas as flechas exatamente no centro do alvo. Mas quando você vai caminhando um pouco mais para frente, você vê um cara atirando uma flecha na árvore e depois desenhando o alvo em volta. Então, por que ele me disse isso? Ele me disse isso para dizer assim: o Messias é isso. Alguém pegou as profecias do Antigo Testamento e escreveu a história de alguém encaixando ali. Então, quer dizer, faltando fé, você precisa florear o negócio, né? Mas nós cremos que aquilo que foi realizado na vida de Jesus foi profetizado no passado, porque ele mesmo estava orientando aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus viveu, aquilo que Jesus fez, aconteceu porque já estava escrito, e aconteceu, inclusive, com pessoas que não tinham nada a ver. Era o exército romano cumprindo profecia, era Judas, o traidor, cumprindo profecias. Então, não dava para você montar uma história convincente para a época dessa forma. Não dava. Então, precisava que acontecesse, né, dessa forma. Então, o autor continua aqui dizendo, né, o seguinte: para nós hoje o Messias já veio, seu ministério não precisa ser prefigurado, mas ainda temos o privilégio de refletir o seu caráter, né? A glória de Cristo, que Cristo ansiava compartilhar com seus discípulos, hoje nós podemos contemplar com muito mais clareza, né? Nós contemplamos com clareza o caráter de Cristo. É o que ele deseja nos revelar. Você não precisa compreender tipologia, você não precisa compreender as profecias, você não precisa das datas lá dos 1844 e 2.300 tardes, mas você não precisa saber nada disso. Se você conhecer o caráter do Messias, é o que ele deseja. Quando Jesus disse lá em João 8,58, né, ele diz assim: Abraão viu o meu dia e se regozijou. Do que ele estava falando? Do dia que Abraão precisou levar o seu filho no monte e estender o cutelo. Então ele desejava conhecer o caráter de Deus, e Deus se revelou para ele ali, se revelou dessa forma, falando: você quer ver o que está no meu coração? Quando a gente é íntimo de uma pessoa, a gente abre para a pessoa as emoções da gente, né? O despir da alma, né, é abrir as emoções. Foi isso que Deus fez com Abraão. Ele era tão íntimo de Abraão que ele falou assim: eu vou mostrar para você o que está no meu coração. Aí agora imagina quando o cordeiro, que é claro uma tipificação de Jesus, aparece ali para morrer no lugar de Isaac. Então aquilo foi a alegria de Abraão, né?
Então, Abraão viu o meu dia e se regozijou. Então, é isso que acontece. Quando nós conhecemos o caráter de Jesus, quando nós conhecemos o caráter de Deus, isso deve ser para nós uma alegria. Um Deus que envia o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, um Deus que passa pela agonia da cruz para que nós recebêssemos a nossa liberdade. Então, nós precisamos viver hoje um evangelho baseado em Cristo. Porque não um evangelho baseado em teologia, não um evangelho baseado em conhecimento, não um evangelho baseado em datas, mas um evangelho baseado no caráter de Cristo. Você pode não conhecer nada. Se você conhece o caráter de Cristo, você sabe tudo do evangelho. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa. Se você não reflete o caráter de Cristo nas suas ações, é só um conhecimento arrogante. Aí o autor, para terminar, o autor pergunta aqui, até quando Josué, o tipo, perguntou aos israelitas, até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Ele pergunta, como Jesus, o antítipo de Josué, formularia essa pergunta hoje? Como Jesus nos diria, sabendo que nós estamos à margem da terra prometida e vivendo de maneira dissoluta, vivendo como se a nossa vida fosse apenas aqui nessa terra? Então, essa pergunta, ela se aplica a todos nós, né? Por que você não está herdando a terra que o Senhor deu a você? O que está faltando para você tomar a decisão final de, por Jesus, herdar a terra que o Senhor deu a você? Deus nos abençoe. Lúcio? Valeu, Marcos. É isso aí. Marcos já ajudou também a responder aqui as perguntas de sexta-feira, né? Perguntas para consideração. Rapidamente aqui, pessoal, para a gente encerrar, então, esse 10º vídeo. A primeira pergunta diz assim, a tipologia bíblica ajuda você a entender o ministério de Cristo em seu favor? Acho que tem até a pergunta, acho que de quarta-feira, né? Com certeza, né, esse tipo e o antítipo, né, que a Bíblia nos traz, ilustra de uma forma muito clara qual é o ministério de Jesus Cristo. E como o Marcos falou, por mais que a gente não entenda as profecias de 1854, a gente consegue entender a cruz, sabe? E por mais que alguns, né, tentem falar que a gente está circulando o alvo, né, em torno da flecha, nós tínhamos que ter circulado muitos alvos, né, e muitas flechas, porque você vê o relato de Estevão, Paulo, que saiu aí a pregar o evangelho, então, assim, e não teve nenhuma outra flecha também que foi, né, que dividiu antes dela e depois dela, então, por isso que Cristo é algo muito real, muito firme aqui na nossa vida. Então, realmente, essa tipologia bíblica nos ajuda, sim, a entender o ministério de Cristo, como ele age, como ele julga. A segunda diz assim, se alguém quiser intervir, tá, abra só o mic aí. Quais são as diferenças e também as semelhanças entre a guerra espiritual e a conquista de Canaã, né? Nós temos muitas semelhanças e diferenças aí entre a nossa guerra espiritual e a conquista de Canaã. Mas eu queria trazer assim, primeiro que na primeira tentativa, né, assim como nas nossas lutas espirituais, a gente vai lá e a gente age como os outros 10 espias, né? A gente vai lá e age com medo, a gente enxerga gigantes, né? Nós temos receio. E aí tem aquela frase, né, que fala assim, não fale para as pessoas, né, que não fale para o problema que você tem um grande Deus, ou que Deus tem um grande problema, né? O pessoal tem um ditado assim, mas a ideia aqui é que muitas vezes a gente tem receio e medo dos nossos, né, das nossas assombrações, nossos pecados, das nossas concupiscências, ao invés de entender que é Cristo que vence por ela. Cristo já venceu as nossas tentações. Então, quando você entende isso, Josué e Caleb, né, na primeira tentativa, eles tinham a fé, falaram, vamos lá, não, Deus é que vai nos dar. E na segunda, né, agora, quando é consolidada essa vitória, é Cristo também que dá a vitória para Josué e para Caleb. Então, temos muitas outras diferenças, outras semelhanças, se você enxergar aí sobre a guerra espiritual e a conquista da Nova Canaã aí, coloque aí nos comentários, tá? Terceira pergunta tem uma afirmação, pense no cumprimento final da tipologia de Josué. E aí vem, a imagem de um mundo sem dor e morte nos dá esperança nas lutas da vida? Quando você estuda essa palavra, a palavra de Deus,
ela te dá esperança ou te dá desespero? E é uma coisa que eu tento até me cobrar, né? Quando você vai levar o evangelho para as pessoas, você está levando esperança, salvação, ou levando condenação e desesperança? Levando aflições, levando ansiedade ainda mais para as pessoas, sabe? Olha, o mundo vai acabar, olha o apocalipse, tá tudo se cumprindo, sabe? Então, eu não sei, né? Acho que cada um tem um jeito, né? Cada um tem sua emuná, tem sua função, sua fé, mas eu vejo que nosso papel, até pelas palavras de amor que a gente vê, né, na Bíblia, lê na Bíblia, que o nosso papel é levar salvação, é levar perdão, é levar misericórdia para as pessoas. Então, quando a gente dá um estudo bíblico, mostra esse Deus de amor, o quanto Deus nos ama para essas pessoas, para que aí sim elas tomem uma decisão de andar ao lado de Cristo, e não porque elas têm medo, porque eu tenho que fazer isso, porque senão eu vou para o inferno, como às vezes a gente vê os pregadores, né, tentando inculcar nas pessoas medo, pavor, para que elas tomem a decisão. Eu acho que tem que ser por amor. Ninguém casa com alguém porque alguém forçou, porque alguém põe medo, né? E a gente já estudou bastante essa analogia do casamento aqui no canal, né? E a última pergunta: Josué refletiu o caráter de Deus na medida em que prefigurou o ministério de Cristo. E aí vem uma pergunta: como permitir que Jesus reflita o seu caráter em você? Como permitir? E aí o Marcos estava encerrando aqui o estudo de quinta-feira, falando que como é importante a gente aceitar, sim, essa transformação. Eu coloquei que a forma que, como a gente permite que Cristo nos tome conta, é andar com Ele, é buscar ter comunhão com Ele. Gênesis 5:24, né, fala que Enoque andou com Deus até que, né, já não achou mais Ele, Deus tomou para si. Então, acho que o segredo nosso aqui do cristão, do cristianismo vivo, é andar na presença do seu Salvador, a todo momento, tá? Nós, cristãos, né, nós não temos aquele costume de irmos a um lugar, aí lá a gente adora a Deus, e aí lá cumprimenta os irmãos, e depois lá a gente despede de todo mundo, e aí a gente volta para uma vida completamente desconectada de tudo aquilo que a gente ouviu, de tudo aquilo que a gente cantou, louvou a Deus. Né, nós cristãos, nós sabemos que a nossa vida, né, nós vivemos, quer morramos, quer vivamos, ao comer, ao beber, tudo isso nós fazemos o quê? Na presença de nosso Deus. E é isso que eu tento buscar na minha vida, e é isso que eu entendo que a palavra de Deus fala, para que a gente busque andar diariamente na presença de Deus. Não significa que você é santo, né? Que acho que, como eu estava conversando hoje com os amigos no estudo, né? Eu estava falando assim, de como Jesus ampliou, né? O judeu tinha medo de ir lá adulterar, e aí, se ele adulterasse mesmo no ato final, aí era adultério, mas ele pensar, ele desenhar, ele fazer tudo, não, isso não era. Aí Jesus falou assim, um homem que olha para uma mulher, né, já pecou no seu coração, né? Então, e quem não olha para pensar, então, assim, quem não pensa, misericórdia, eu nem falo da minha mente, porque, né, minha mente aqui ela é muito fértil, né, e a não ser a sua mente, né, ser tão consagrada assim, a minha não é, então a minha tem que andar na rédea com ela aqui. Então, eu vejo, assim, como Jesus ampliou, falando assim, vocês são maus por natureza, vocês precisam da graça de Cristo, mas deixe que eu habito em vocês, eu vou habitando, eu vou convertendo, eu vou dando força para vocês vencer o mal que há em vocês. Mas lembre-se que é Deus operando em nós, né? Até a fé é Deus que opera em nós. Você crê em Deus? Então, agradeça a Deus, porque até isto, né, provém dele. Então, pessoal, valeu aí pela companhia, 1h30 de vídeo, padrãozinho aqui do Entre Linhas. Não se esqueça, né? É importante sempre você deixar só seu uma joinha. Coisa, Lúcio. Pode falar. Fica por pós-scripto, né? Pós-crédito, isso daqui eu vou falar. O autor da lição, ele criou aquele jogo de linguagem, né? Com três elementos lá, só que faltou. Já tivemos uma lição de um trimestre inteiro falando disso. Mas faltou uma conexão ainda, faltou um quarto elemento que não foi abordado na lição. Essa noção de tipo e antitipo, que ele colocou a noção da cristocêntrica, escatológica, eclesiástica, coisa e tal, mas faltou a individual, a pessoal. Pessoal. Esses
porque faltou abordar aquele texto, eu não sou mais eu, porque Cristo vive em mim. Então, essa esfera também é uma esfera interpretativa aonde o indivíduo se modifica. Então, quando você olha a Torá é lei, mas Torá é uma lei no sentido de instrução. Então, todos aqueles patriarcas, né, todos aqueles profetas que estão ali no Navim, eles têm uma relação de tipo e antitipo, eles prefiguram alguma coisa, só que ao prefigurar em Cristo, eles também estão prefigurando um elemento de santificação e de melhoramento e aprimoramento pessoal e individual. Então, quando você vai estudar o texto, também você não vai só estudar essa questão, isso que é uma coisa, vamos dizer assim, sobre o ponto de vista da santificação, pouco útil. Se você esquece esse último ponto, eu vou estudar a história de Abraão, como isso contribui para o meu aprimoramento. Eu vou estudar a história e eu vou estudar os evangelhos, eu vou entender esse caráter do Cristo, como isso contribui para... Então ficou faltando, acredito que essa quarta, poderíamos dizer, dimensão interpretativa. Bem lembrado, Ricardo, realmente encaixou certinho aqui. Valeu então, pessoal, os guerreiros que ficaram até aqui, não se esqueça, deixe seu joinha, comente e rumo aos 100 mil inscritos lá, pessoal, compartilhe. Vamos fazer o nosso crescimento orgânico e encontrar essas pessoas aí que gostam de estudar a palavra de Deus conosco, beleza? Mas antes de dar o tchau, então, chama aqui o Marcos André, que nos despede, então, com uma oração. Isso aí. Vamos orar, então, pedindo a Deus que imprima em nós, né, pela contemplação do caráter de Cristo, que imprima esse caráter em nós. Vamos orar? Santo e bom Deus, muito obrigado, Senhor, porque na Tua palavra nós encontramos exemplos claros de homens que viveram consagrados ao Senhor, e o resultado da vida deles foi que, através do ministério e obra de Cristo, eles puderam se revelar pequenas fagulhas de Cristo para as pessoas. E hoje, Senhor, nós temos uma revelação completa do caráter de Cristo, podemos olhar para a obra, para o ministério, para a compaixão de Cristo e, da mesma forma, traduzir isso para as pessoas que ainda não têm um conhecimento da Tua palavra. Nós podemos exemplificar através dos nossos atos. Nós pedimos que o Senhor nos capacite para isso, nos capacite para que, pela Tua obra, pelo ministério que o Senhor nos colocou em nossas mãos, que nós possamos ser instrumentos Teus. Te pedimos também, Senhor, pela Tua graça e pela Tua bondade, que o Senhor perdoe as nossas falhas e os nossos pecados, e para que naquele dia, quando Jesus Cristo voltar, que possamos atravessar as fronteiras desse mundo para o mundo eterno, onde o Senhor tem preparado um reino para cada um de nós. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu colocar nós três aqui, então. Falou, pessoal. Até, então, o 11º vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.